que traz cura e salvação. Só um nome há, um nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, barreiras vão cair. Paz do Senhor, boa tarde a todos. Falta 1 minuto, entramos um pouquinho antes. Só um nome há, um nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, um nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. Eita! Garganta tá raspando ainda, gente. Bom, 37º dia, glória a Deus, mais um dia. Estamos aí vencendo, e vencendo vem Jesus, né? Fala aí, igreja, como você tá? Conta pra mim, igreja, como você tem agido. Fala pra mim, igreja, como você tem se comportado em meio a tudo isso que vem acontecendo. Acredito que essa seja uma das perguntas de Deus para nós nos dias de hoje. Como a igreja tem se comportado, como a igreja tem convivido, como a igreja tem superado essa realidade que nós vivemos hoje. Nós temos que buscar entender como igreja, como corpo, como reino de Cristo, o nosso papel. E uma das coisas que nós aprendemos aqui nas semanas anteriores foi o nosso papel, certo? Com o TSD, nós aprendemos a ter comunhão, ter relacionamento e intimidade com o nosso Deus. A partir disso, com o avivamento verdadeiro, o eu crucificado, entendendo que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, nós passamos, graça e paz, temos que orar pelo Jorge, melhor do que mereço. O Jorge nós temos que orar mesmo, aquele corpo lá tá destruído. É a idade, Nice. A idade do Jorge está avançada, ele está com o DNA antigo. Então nós precisamos avançar como igreja e avançar no ritmo que Deus tem nos chamado. Oi, Rosana! Tudo bom? Tá de folga hoje, queridona? Eita, bom, hein? E como igreja nós temos que avançar para o alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é vidas, né? Quando nós perdemos o foco do alvo, quando nós perdemos o foco, que é vida, que são pessoas, a igreja passa a não cumprir o seu papel. Então hoje nós vemos a igreja sofrendo por conta disso, a igreja sofrendo porque ela se preocupa mais com as próprias coisas dela do que com pessoas. Então, qual que é o foco? Jesus sempre foi pessoas. Jesus sempre falou de pessoas, para pessoas e com pessoas. Tanto que uma das coisas que ele fala, você quer mesmo seguir? Eu não tenho nem lugar para reclinar minha cabeça. Isso prova que, na realidade, Jesus não estava preocupado nem com o seu corpo. Ele estava preocupado com o espírito. E o espírito de pessoas, e com aonde aquelas almas iriam parar. Então Jesus Cristo, durante aquele período todo, ele trabalhou para que os apóstolos entendessem, para que os discípulos entendessem, depois naquele dia do Ide, que os discípulos fossem e levassem a pregação do Evangelho. O grande avivamento, nós sabemos,
se assim pode-se dizer, foi no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes. Eles estavam aguardando uma ordem de Jesus, eles receberam a ordem de Jesus, fiquem lá reunidos até que do alto venha o poder. O poder veio, eles saíram e foram pregar o evangelho para pessoas. E quando eles falam saíram, é chamados para fora, certo? Então nós somos chamados para fora. Hoje estávamos conversando, eu aqui e a Josi, hoje ela estava aqui em casa, a respeito disso, né? E eu preciso confessar o meu pecado. Meu pecado, a minha falha é não ir, é não fazer coisas que eu deveria fazer, certo? É onde eu tenho que melhorar e hoje eu vejo a necessidade de eu melhorar nisso. Ir, fazer, falar do Evangelho. Porque falar do Evangelho aqui é fácil. Agora eu preciso falar do Evangelho lá. Mas como você vai? Deus vai preparar esse momento. Deus vai preparar esse momento. Eu tenho um livro aqui atrás, deixa eu ver o nome dele certinho, um momentinho só. Ali, Você Nasceu para Isso? E aquele livro ele diz muito, uma coisa que Todd White fala. Todd White, ele demora 6 horas da sua casa até a igreja. E o percurso é de 4 quarteirões. De 10 quarteirões. Ele demora 6 horas da sua casa até a igreja. Ele faz esse percurso todo dia a pé. Ele sai 6 horas da manhã e chega meio-dia na igreja. Por quê? Durante o percurso, ele faz a igreja. Ele cumpre o papel da igreja. Ele faz o que tem que ser feito. Ele foi para fora. Nisso ele faz, quem conhece Todd White sabe muito bem que os vídeos dele que estão na internet, e de fato é um homem muito usado por Deus, quantas curas ele tem feito nesse percurso todos os dias da casa para a igreja. E não é só isso, aonde ele estiver, ele faz o mesmo trabalho, em qualquer país, em qualquer lugar, e também na pregação da palavra. Então ele ensina muito o que é a igreja. Aquele livro ali que eu te falei, Você Nasceu para Isso, não é do Todd White, mas é exatamente o que o livro fala. Como igreja, eu nasci para isso, eu preciso me preparar para isso, eu preciso saber que esse é o chamado verdadeiro da igreja. Ir para fora e fazer o que Deus nos colocou a cargo, certo? Então hoje no 37º dia nós vamos falar do resultado do avivamento na igreja. Qual que é o resultado de um avivamento na igreja? O que acontece com a igreja? E isso nós estamos falando instituição, tá? Igreja, pessoas, instituição, comunhão, local, certo? O que tem mudado na igreja? Quais são as atitudes da igreja, direção da igreja, liderança da igreja, mediante o avivamento e o que acontece neste avivamento? Quais são os resultados internamente? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos desde já, Senhor. Encha-nos com teu poder, com teu Espírito Santo, que a tua palavra seja nítida ao ser falada, ao ser explicada, Senhor Deus. Capacita este homem aqui, Senhor, com a sua graça e sua misericórdia, Deus, que é o que eu tenho que pedir. Perdoa os meus pecados, Senhor, mas me usa de acordo com a sua vontade. Que dessa boca saiam rios de águas vivas, que abençoem, que curem, que transformem vidas, em nome de Jesus. Amém. É isso que eu peço para Deus. Vamos lá? Vamos ver o que o Edson Queiroz escreveu aqui para a gente hoje. Resultado do avivamento na igreja, 37º dia. Hoje é dia 24/6. Vamos lá? A instituição mais abençoada pelo avivamento espiritual é a igreja. Glória a Deus por isso. É a mais abençoada porque é a igreja onde une os santos do Senhor e por isso ela é abençoada. Porque ao unir os santos do Senhor com esse avivamento, pessoas avivadas, pessoas vivas para a obra do Senhor, e essa obra que nós estamos falando é vida, essa obra ela é transformar vidas, é fazer com que vidas se dobrem, com que os joelhos se dobrem diante do nosso Senhor. Então, aqui está, a instituição mais abençoada é a igreja, a eclésia, é a comunhão dos santos. Jesus prometeu enviar o poder do Espírito Santo para que a igreja seja efetiva nas suas ações. E quando ele diz efetiva, é que ela cumpra aquilo que ela foi chamada para fazer. Se a igreja não está cumprindo o que ela foi chamada para fazer,
ela precisa se atentar a isso e fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Mas tá bom, Carlos, e como fazer isso nesse tempo de pandemia? Cara, no meio de perseguição a igreja não para, tá? Não para. Então a gente vê pessoas falando, olha, a igreja continua funcionando em todos os lugares do Brasil. Então ela tem que funcionar. Ela tem que continuar cuidando de vidas, ela tem que continuar sarando vidas, ela tem que continuar abençoando vidas, ela tem que continuar fazendo o trabalho social, que é levantar alimentos para levar para aqueles que precisam mais do que outro. Ela precisa ir, estar nos lugares, estar nas casas, ela precisa ser falada, ela precisa ser multiplicada, ela precisa ser levada a todos os cantos. Por exemplo, olha, uma das coisas que nós vemos fora, no Brasil, nós temos já isso aqui no Brasil porque são chamadas células, mas fora do país, onde a igreja ela é perseguida, ela continua se encontrando como a igreja primitiva, em locais escondidos, em casas, em porões, e assim continua, onde é proibido praticar o evangelho. Aqui no Brasil nós temos as células, os grupos pequenos, mas ainda talvez não seja ainda o formato primitivo, mas já vem funcionando os cultos nos lares, isso há muito tempo. Então, o que nós precisamos é aumentar essa disciplina, essa forma de comunhão, de estarmos juntos em cultos nos lares. Ah, Carlos, mas isso a igreja já faz há algum tempo, mas as pessoas não participam. E quando nós falamos de a paz, Dona Olímpia, e quando nós falamos de culto no lar, nós falamos dos seus vizinhos, não é só a igreja, gente. A igreja ela já se reúne de sábado e de domingo. Não sou eu indo na sua casa, é você levando pessoas para sua casa, seus vizinhos, levando vidas a Cristo, certo? Levando vidas a Cristo. Aqui na minha casa, o que eu tenho que fazer? Falar com os meus vizinhos, convidar os meus vizinhos, apesar de eu não conhecer ninguém. Mas eu deveria fazer isso aqui na minha casa, certo? Você deveria fazer na sua, nós deveríamos fazer isso. Não pensando em, de repente, um crescimento exponencial, mas anunciar a palavra de Cristo. Olha só, a igreja, ela tem que ser efetiva nas suas ações. Então Jesus prometeu que o poder do Espírito Santo estaria sobre a igreja, e essa igreja ela deve ser efetiva. Eu e você devemos ser efetivos. E aí em Atos capítulo 1, verso número 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando ele fala Judéia, Samaria e confins da terra, é exatamente isso. O avivamento vem, ela levanta pessoas se preparam para falar primeiro no seu bairro, com seus vizinhos, com a sua cidade, aí depois começa a enviar pessoas para outras cidades, pessoas para outros estados, pessoas para outros países. É isso que alcança toda a terra, os confins da terra. A igreja, tá? Vamos lá no parágrafo 1. A igreja será cheia do poder do Espírito Santo. Haverá um poder sobrenatural na vida dos membros da igreja quando ela se reunir, este poder se manifestará levando-os à maturidade espiritual e sendo mais efetivos no seu serviço a Deus. Então, olha, o que ele está querendo dizer aqui? Haverá um poder sobrenatural na vida dos membros da igreja e quando ela se reunir, este poder se manifestará levando-os à maturidade espiritual e sendo mais efetivos no seu serviço a Deus. De repente, nós ainda estamos engatinhando na nossa vida espiritual. Mas por que esse engatinhar na nossa vida espiritual? Qual que é o engajamento que você está tendo, por exemplo, nos cultos? Qual é o engajamento que você está tendo, por exemplo, na EBD? Qual é o engajamento que você está tendo, por exemplo, na leitura bíblica, na oração, no jejum, no seu devocional? Nós precisamos crescer. E nesse crescimento e nessa maturidade, nós passamos a ser melhores e mais efetivos no que nós fazemos. E aí Deus nos acrescenta ainda mais poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então nós precisamos buscar esse poder, e esse poder vem do alto. Nós já temos esse poder derramado sobre as nossas vidas, prometido em Joel, e derramado sobre a nossa carne, como já foi prometido. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Então, se você já conhece a Cristo, Cristo te resgatou, Cristo te aceitou como irmão e como cordeiro, como discípulo, agora é momento de ser discipulado por Cristo através da palavra de Deus e discipular pessoas.
2. A igreja fará novos discípulos, tá vendo? Jesus disse que vamos receber o poder e seremos suas testemunhas. No poder do Espírito Santo, as vidas serão abençoadas, santificadas e viverão os princípios da palavra de Deus. Olha só, você vê, nós receberemos poder, nós seremos grandemente abençoados. A nossa vida será grandemente abençoada por Deus e essa bênção não significa nada material, e sim espiritual. É uma preparação do Espírito, uma maturidade do Espírito para quê? Para que nós anunciemos os princípios da palavra e vivamos os princípios da palavra para poder ter experiência e ensinar ao próximo e a pessoa olhar para você e falar, esse cara é diferente. Além disso, o avivamento espiritual provocará uma grande colheita de almas e, consequentemente, teremos um crescimento no número de novos discípulos de Cristo. Viu? Com isso, eu falando, você falando, nós anunciando a palavra. Presta bem atenção. Por isso nós falamos, leia a palavra, estude a palavra, esteja preparado, ouça o Espírito Santo. Está em dúvida, pergunta. Está em dúvida, pergunta de novo. Está em dúvida, pergunta outra vez. Nós precisamos finalmente entender o que a palavra de Deus quer dizer para nós, principalmente em termos evangelísticos. A igreja hoje, ela evangeliza de muitas formas, mas muitas delas, será que são tão efetivas assim? Nós vemos jovens indo para o trânsito com faixas dizendo Jesus te ama, coisa e tal, pererê, parará, e dali a pouco quando você vê o jovem, ele está lá brincando de TikTok. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Como nós estamos falando, como nós estamos evangelizando, vamos evangelizar da forma correta, evangelizando com a palavra de Cristo. Eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior agora, muitos dizem que ele é muito santarrão, muito não sei o quê, mas ele diz algumas verdades. Por exemplo, ele estava falando a respeito de profetizar. Olha, você profetiza aqui, você vai lá e sobe no prédio e profetiza sobre a sua... São simplesmente palavras, porque os profetas, eles anunciaram a palavra de Deus, eles anunciaram o juízo de Deus. Nós falamos que nós estamos profetizando isso, profetizando aquilo, é um grande problema. Por quê? Porque nós estamos lançando palavras, sim, mas essa palavra é efetiva? Às vezes não, porque hoje nós profetizamos através da palavra. Falando o evangelho, ele quis dizer. E a questão é, hoje nós preferimos profetizar da nossa forma do que levar o evangelho puro e simples e que dói, e que incomoda, e que de repente a forma que você fala incomoda o próximo. Se nós formos muito incisivos, não pode. Se nós formos brandos demais, está faltando. Então existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. A verdade é a verdade, ela tem que ser dita, doa a quem doer. A mim e a você. E quando a verdade é dita, ela dói primeiro aqui, em mim. Porque hoje eu começo a assumir a minha responsabilidade, os meus erros, os meus fatos, as minhas falhas diante do Evangelho de Cristo. Eu estou omisso a isso? Sim. E não. Podia muito bem estar agora indo com a minha esposa, sem fazer 40 dias nenhum de jejum e oração, sem, de certa forma, pregar a palavra através desse mecanismo, dessa maravilha que Deus tem nos dado, certo? Podia muito bem estar seguindo a vida e... Mas não, aprove a Deus que Ele falasse, filho, faça que isso aqui vai estar mudando a sua vida. Eu estou olhando para a minha vida. Eu estou me avivando, gente. Eu estou me avivando, estou crescendo. Você está crescendo espiritualmente, estamos chegando à maturidade. E quando nós chegamos a essa maturidade, nós não ligamos para os pormenores e nos ligamos para os maiores problemas que nós vemos hoje. E nós conseguimos marcar, eu tenho certeza, se você pegar uma folha de caderno e começar a marcar os maiores erros e falhas que nós vemos hoje, em tudo que nós passamos, em todas as pessoas que nós conhecemos, em nós mesmos, nós fazemos um caderno de não sei quantas matérias, escrito todas essas falhas. E nós não estamos mudando, Gosto muito da pregação do Paulo Júnior. Gosto muito da palavra do nosso pastor que foi embora, José Antônio, porque ele era incisivo, ele falava a verdade, doa quem doer. As pessoas saíam até assustadas. Não,
Não tem que sair assustado, meu amigo. Essa é a verdade. Os profetas chegavam nos lugares, eles falavam a palavra de Deus, porque e assim diz o Senhor dos Exércitos. Hoje nós temos aqui, um livro chamado Bíblia, que ali está escrito o que o Senhor dos Exércitos disse. Certo? Mas tem tempo também de falar coisas leves. Sim, lógico que tem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lindo esse verso. Mas para todo aquele que crê e tem a vida eterna, nós precisamos entender que muitos não crerão e não terão a vida eterna. Então é uma verdade incutida dentro de outra verdade e dentro de outra verdade. E enquanto nós não salientarmos que esse texto quer dizer o seguinte: olha, enquanto houver tempo, fale a verdade, pregue a verdade, diga a verdade, porque muitos ainda não aceitaram e muitos precisam ouvir a pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho não é mel, ela não é doce. Ela dói, ela é amarga e tem preço de sangue. Os crentes começarão a testemunhar no poder do Espírito Santo. Corações já estarão preparados para receberem a palavra de Deus. Haverá muitas conversões. Porque quando nós fazemos discípulos, gente, como é lindo quando você prepara uma pessoa para o Evangelho. Calça as pessoas com a sandália da justiça. E ela fica preparada numa sede tremenda. É como Paulo, quando seus olhos se abriram por Ananias, ele automaticamente, rápido, mais do que tudo que ser batizado, Ananias batiza ele ali num tanque de água e ele vai sair para pregar o Evangelho? Não, ele vai se preparar para o Evangelho. Ele vai estudar, ele vai buscar mais a Deus, porque ele conhecia toda a lei mosaica. Ele conhecia tudo isso, juntando com as leis romanas, porque ele era romano e era hebreu e tinha toda aquela coisa, helenizado, porque na época falava-se o grego. Então, Paulo, não, eu vou aprender o Evangelho, eu vou me preparar, porque quando eu anunciar o Evangelho, sairão rios de águas vivas da minha boca. E como que nós hoje nos preparamos como igreja? Gente, leitura da palavra, oração, nosso tempo a sós com Deus, nosso devocional, nossa troca de conversas. Para isso serve as células, para a gente trocar experiência. Para isso serve os pequenos grupos, os cultos nos lares, a EBD. Rapaz, nós temos perdido muito tempo. 3. A igreja terá um grande avanço missionário, que é isso que nós falamos. Quando você faz discípulos, você aumenta o campo missionário. Jesus foi claro quando disse que a igreja, no poder do Espírito Santo, fará novos discípulos e apresentou também os locais onde isto acontecerá: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Primeiro ele começa cidade, região, estado, mundo. E cresce, gente, e cresce porque quantas pessoas estiveram ali na primeira pregação de Pedro? 3.000 foram convertidas naquele ato. Mais pessoas depois, aí se junta aqui, se junta ali, e quando você vê, quando ele envia 120, quando ele envia 70, e envia mais aqui, envia mais ali, eles se separam, um vai para cada canto, cada um faz um discípulo, e cada discípulo faz mais discípulos, e aquilo vai tomando uma grande proporção, enquanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. E hoje nós vemos essa realidade quando nós entramos quando nós vemos aqueles países, relatos de países que o evangelho é perseguido. Quanto mais perseguido, mais ele cresce. Por quê? As pessoas começam a achar por que ele está sendo perseguido, então é verdade. Mas nós temos que atentar que no final dos tempos nós seremos perseguidos, mas muitos acharão que nós somos apenas fanáticos religiosos. Você sabe por quê? Por atitudes tipo desses pastores que pensam simplesmente nisso, que pensam simplesmente no status local, num prédio maravilhoso, numa coisa maravilhosa. O evangelho será pregado, sabe aonde? Em esconderijos, em barracões desertos, em lugares esquecidos. Pessoas se reunirão para ouvir o que sobrou do evangelho, porque o Espírito Santo já não vai mais estar com a gente nesse dia. Com a gente não, eu não quero nem estar aqui, em nome de Jesus. Mas assim, se for agora, se acontecer agora e nós ficarmos, é porque nós cometemos grandes erros e fomos omissos em muitas coisas. Mas se nós permanecermos aqui, se nós ficarmos e permanecermos e não aceitarmos a imputação que o inimigo da nossa alma vai colocar, nós seremos perseguidos e até mortos. Mas muitos serão mortos sorrindo, sabe por quê?
porque compreenderam e entenderam o Evangelho. Mesmo desesperados por terem ficado e sem entender o porquê ficaram, que tentaram fazer tudo certo e na realidade foram apenas religiosos. Muitos pregam hoje o Evangelho simplesmente da boca para fora, mas o coração não está ligado a ele. Entende? Veja um avanço missionário equilibrado. A igreja fará muitos discípulos na cidade, no seu estado, na sua nação e no mundo todo. Isto aconteceu no livro dos Atos dos Apóstolos. O avivamento chegou no capítulo 2 e a partir daí começamos a ver uma grande quantidade de pessoas entregando suas vidas a Cristo. Na cidade de Jerusalém. Mas olha só, mas parte da igreja começou a sair da cidade e alcançar outros lugares. De repente, o evangelho estava alcançando outros países. Hoje a Igreja de Cristo está em quase todos os cantos do nosso planeta. Mas ainda há povos que não ouviram as boas novas. Portanto, a igreja precisa completar sua tarefa de pregar este evangelho em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Mateus 24:14. Vamos ver aqui, Mateus 24:14 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 13, verso 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Isso aqui é Jesus falando. Então virá o fim. Assim que o evangelho for pregado em todas as nações, assim virá o fim de todas estas coisas. Então nós precisamos levar esse evangelho o mais rápido possível a todos os lugares. Nós não estamos pensando em master, não. Vamos começar a pensar na nossa cidade. Quantas igrejas nós temos na nossa cidade? Quantas pessoas estão pregando evangelho digitalmente aí através do Facebook, YouTube, Instagram e Companhia Limitada, até pelo WhatsApp? Aí quando você vê alguns vídeos, chega a ser incoerente com a situação que nós estamos passando. Pessoas lotando templos, sabendo que na nossa cidade hoje, por exemplo, temos 34 infectados positivos. Carlos, aí você está sendo negativista. Não, eu estou falando o seguinte, existem erros. É necessário zelo nesse momento, certo? A igreja ela precisa ser zelosa com as pessoas. Porque uma coisa é ter fé, outra coisa é ter certeza de salvação, outra coisa é ficar brincando. Certo? Porque você diz que tem fé. Eu li uma reportagem, mas cristão pode pegar coronavírus? É claro que pode. Como não? Quantos pastores aí morreram por causa disso? Porque estavam em campo, estavam fazendo o trabalho, amém. Mas você está dizendo porque a igreja também estava em campo fazendo seu trabalho. Não, a igreja estava num templo fechado, com não sei quantas pessoas, uma pessoa lá em cima pregando e fazendo uma festa. Tá errado. Tá errado. A igreja não tem que fazer isso nesse momento, a igreja tem que falar do evangelho sim, mas ela tem que ser coerente, sabe por quê? Porque aí sim, se isso acontece, se isso aumenta e aparece um membro de uma igreja, 2 membros, 3 membros, 4, 5, 10, 20 membros infectados, a culpa é de quem? Da igreja. Hoje nós temos aí uma bancada evangélica na prefeitura, que é uma vergonha. Nós temos uma bancada evangélica no governo, é uma vergonha. A igreja está envergonhando o nome de Cristo através daquilo que tinha que ser feito de forma coerente, daquilo que tinha que ser feito com cuidado, certo? Mas amém. 4. Mais diferença na sociedade. Fazendo diferença na sociedade. É disso que nós estamos falando. Nós estamos fazendo igual. Sinto muito em dizer. Estamos fazendo igual. Estamos pensando no quê? Uma coisa é eu sair daqui, por exemplo, eu vi que a Dona Zilda está aí, ir lá fazer uma visita para a Dona Zilda. Oi, Dona Zilda, tudo bem? Um abraço, fica lá 1 hora e meia, 2 horas conversando com ela, sabendo que eu não tenho nada. Outra coisa é falar, Dona Zilda, vai ter um culto power na igreja, vamos lá, vai ter 50 pessoas. Nessa época onde 34 pessoas estão infectadas positivas, a gente não sabe quem são essas pessoas, onde elas andaram, onde elas estiveram. Pronto, lá vai a Dona Zilda, porque eu chamei ela, claro que ela não vai, né? Isso a Dona Zilda toma muito cuidado com isso, graças a Deus. É infectado com isso, leva para casa, a culpa é de quem? É dela? Não.
Mais diferença na sociedade. Temos que fazer a diferença na sociedade. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 5, versos do 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso é o serviço do sal. O sal que dava sabor, mas o sal ele se tornou insípido, igual ao mundo. E ele serve para quê? Para ser pisado. Ele não tem mais valor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estão no céu. Mateus capítulo 5, versos 13 e 16. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu te chamei para você ser sal da terra e luz do mundo. Eu não chamei você para você, durante um percurso, ser o sal da terra e luz do mundo, durante um período, e de repente você se vender ao sistema do mundo, ser igual ao mundo, insípido, sem sabor e sem fazer a diferença. Você já não passa mais a ser luz. Você não passa mais a refletir a luz de Deus, mas você quer ser a própria lâmpada, né? Hoje em dia está desse jeito. Então você começa a perder o sabor, começa a perder o sentido para Deus. Para muitos homens que estão com coceira no ouvido, você tem muito valor. Porque você prega aquilo e fala daquilo que eles querem ouvir. Mas quando você é sal da terra e luz do mundo, e essa luz reflete a luz que é Cristo, a luz que é Deus, ninguém pode superar você. Você estará no mais alto lugar. Sim, mas não para refletir a sua própria luz. Você está ali para refletir a Cristo. E você só é o sal da terra e a luz do mundo quando está cheio desse Espírito Santo, dessa convicção e dessa certeza. Por isso que no verso 16 ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. E essa luz é o Evangelho de Cristo, é o arrependimento, é o avivamento, é a mudança, é a metanoia, a mudança de vida. Para que vejam as suas obras. E essas obras elas vêm acompanhadas de quê? De Deus, elas vêm acompanhadas de ações genuínas do cristianismo, seguindo os passos de Cristo, vendo como Cristo fez. Isso muda a vida de pessoas. E glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Entendeu? Jesus foi a luz do mundo, o sal da terra. E ele fala, sejam assim como eu sou. Assim como os apóstolos agiram, assim como Paulo agiu, como muitos até hoje, como muitos puritanos, como muitos lá de trás, que foram expandindo o Evangelho, porque o Evangelho caminhou durante muito tempo. E hoje, nós somos sal da terra e luz do mundo ou somos iguais ao mundo, insípidos, sem sabor e não somos luz? Em nome de Jesus. Sal e luz são dois elementos que fazem uma grande diferença na natureza. O sal em contato com os alimentos dá sabor, conserva e transforma. A luz elimina as trevas e seu calor transforma. Jesus utiliza esses dois elementos para mostrar que a igreja deve fazer uma grande diferença na sociedade. Os crentes cheios da vida de Cristo influenciarão, transformarão as pessoas pela qualidade de vida que têm e por sua palavra e ação. Quando vem o avivamento, a vida dos membros da igreja é santificada e ungida, e eles serão instrumentos de Deus para manifestar seu poder transformador. Jesus está chamando a igreja de Cristo hoje. Quando eu falo hoje, é muito tempo já, para ser sal da terra e luz do mundo, para ser fiel a Ele, para ser forte e poderosa. Você tem feito isso hoje? Você tem sido forte e poderoso na palavra de Deus? Ou somos apenas ouvintes que degustamos uma palavra aqui, outra palavra ali e seguimos a nossa vida, vivendo a nossa vida? A nossa vida não é mais nossa, meu irmão, perdão em te dizer. Às vezes essa ansiedade que vive dentro de você, essa depressão que toma conta de você por causa dessa ansiedade, seja um motivo de você se levantar e levar a mensagem de Cristo adiante. E eu sei do que eu estou falando. Essa ansiedade que habita em nós, que nós não sabemos o que fazer, mas quando nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, ou ouvimos a palavra de Deus, aquilo nos traz um relaxamento, né? Nos traz um prazer, libera endorfina no corpo todo. É porque Deus está falando para você, você é sal da terra e luz do mundo, vai, sai deste lugar, igreja, vai atrás de quem precisa, fala com quem precisa,
Amém? Hoje nós temos a ferramenta, a internet, o Facebook. Isso aqui chega a muitas pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir coisas verdadeiras de Cristo. Você é um instrumento verdadeiro de Cristo. Fale a verdade do Evangelho. Não se incomode em falar. Hoje eu falei para a Josi que se ela olhar 90% do meu Facebook fala de Cristo. Não fala mais do meu trabalho e 20% eu falo da minha vida pessoal, meus filhos, meu casamento, piadas, que eu adoro piadinhas. Gosto muito de dar risada, mas 90% é voltado para a palavra e a mensagem. Amém? Eu ficaria muito feliz se Deus hoje virasse para mim e falasse: filho, você está fazendo um bom trabalho. É lógico que eu ficaria feliz, mas eu sei que eu ainda não estou fazendo um bom trabalho. Eu não cheguei nem a 5% daquilo que Deus me chamou para fazer. E eu não sei por onde começar, nem para onde ir, nem o que fazer. Ah, mas você tem o Espírito Santo, Carlos. Eu tenho, mas ainda tem muita coisa a ser transformada. Esse Espírito Santo está trabalhando aos poucos. E de repente é assim que você se sente. É o Espírito Santo trabalhando aos poucos dentro de você, formando o teu caráter, te estruturando, fazendo um alicerce embaixo de você, preparando o lugar para você pisar, né? Te transformando no sal que dá sabor e na luz que dissipa as trevas. Só que esse sal é Cristo, esse sabor é Cristo. Encha-se dele, encha-se da palavra, encha-se do verbo, enche-se da vida de Deus. Em nome de Jesus, gente. Esse é o nosso 37º dia. Espero que Deus tenha falado com você assim como Ele falou grandemente comigo. Tá? Em nome de Jesus. Motivos de oração. Ore para que cada igreja seja cheia do poder do Espírito Santo. Peça a Deus que a igreja tenha uma grande visão missionária. Ore para que a igreja transforme a sociedade como sal da terra e luz do mundo. Amém? Orar pela vida dos nossos irmãos aqui. Hoje vamos colocar o Jorge de novo aqui na oração, porque ele está velho e está sentindo dores. Está travado do pescoço, das costas de novo, né? Tem aniversariante hoje, não, ontem foi aniversário do Levi. Lembrando que hoje, 8 horas da noite, temos culto, tá? Lá na igreja. Será transmitido online pela página da igreja, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados, por falhar em ser a igreja que o Senhor chamou, por falhar em ser o sal da terra e a luz do mundo muitas vezes se tornar insípido e uma luz fraca, que ninguém consegue ver, às vezes escondido sim embaixo de um balde, escondido sim em alguns lugares. Mas neste momento, Senhor, abrimos o nosso coração e pedimos: ajuda-nos, porque sozinho nós não conseguiremos. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor pode nos levantar deste lugar que nós estamos. Dai-nos força, Senhor. Encha a nossa igreja, Deus, do poder do Teu Espírito Santo. Transforma a nossa igreja, Senhor Deus, com o poder do Espírito Santo. E quando eu falo a nossa igreja, não é apenas a nossa igreja, a nossa comunidade, mas todo o corpo de Cristo. Acorde, abre os olhos daqueles que se fecharam durante o tempo. Traga de volta a verdadeira pregação do Evangelho. Traga de volta a fidelidade do Evangelho, em nome de Jesus. Eu te chamo e clamo por ti, Senhor meu Deus. Traga de volta aquilo que perdeu-se durante os anos para muitos, Deus. Encha-nos com teu Evangelho. Que a igreja seja cheia do poder do Espírito Santo para fazer missões e missionários, para fazer discípulos, Senhor Deus. Que a igreja ela cumpra o seu papel que foi chamada para fazer. Começa em mim, começa em nós isso, Senhor Deus, para que isso se expanda, para que isso cresça e esse avivamento chegue. Oramos, Senhor, pela família da Dina Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Anice, pela Dona Zilda, Frank Macron, pelo Hélio, Olga, por mim, pela Alice Souza e pelo Jorge, Senhor Deus. O Senhor sabe a situação e a necessidade de cada um. Dê libertação, cura e restauração para aqueles que necessitam. Traga uma transformação verdadeira na mente e no coração de muitos que precisam voltar a Ti e encontrar o Senhor, ó Deus. Cura, restaura, transforma aqueles que estão adoentados com algum problema. Senhor Deus, se é câncer,
retira. Se é dor, retira em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, totalmente, liberta totalmente, livra totalmente, Senhor Deus. Mas faça e complete a Tua vontade na vida de cada um deles. Faça a Tua vontade, Senhor Deus. Não sabemos os propósitos e o que o Senhor deseja, mas sabemos que é mais alto do que o nosso, que é mais sábio do que nós, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Encha-nos, Deus, com a Tua presença. Enche esse lugar, enche a minha vida, Jesus. Vem, enche esse lugar, enche a minha vida, Jesus. É o que nós pedimos e clamamos, Senhor Deus. É o que nós pedimos e nós clamamos em nome de Jesus. Venha com Teu fogo, com Teu poder sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã às 16 horas estarei aqui mais uma vez, já chegando ao fim, né? Hoje foi 37, 38, 39, 40. Sábado chegamos ao final dessa maratona, desse novo livro. Que Deus nos abençoe e mude realmente as nossas vidas. Talvez não veremos um grande avivamento ao nosso redor. Talvez não veremos nem um grande avivamento em nós. Mas nós demos um passo ao encontro dele. Com esse estudo, com esses dias que nós vivemos. Estará disponível no YouTube, tá? Na página da igreja. Se você quiser ouvir de novo, e de novo, e de novo, é válido. Eu vou fazer isso. Eu vou me ouvir por 40 dias. Porque vai que eu não tenha ouvido direito o que eu mesmo falei e eu perdi alguma coisa, né? Deus os abençoe, gente. Até amanhã. Tchau.